Técnicas aplicadas à reprodução de ovinos e caprinos. O trabalho foi proposto pelo professor Léo. A equipe é formada por mim, Lásia Cardoso e Luiz Mota. A matéria é Biotecnologia aplicada à reprodução animal. Aqui é um print do artigo que será apresentado. Bom, vamos começar. Introdução. Bom, a criação de caprinos e ovinos, ela foi... Bom, nutrição e reprodução. A participação indireta da nutrição. No caso das fêmeas, durante o intervalo de partos, a nutrição ela visa, além de restabelecer a condição corporal dos animais, ela visa maximizar a taxa de ovulação próxima à estação de monta, que é onde permite adequar a produção de leite para as crias, minimizando o desgaste com a lactação. Outro aspecto que relaciona a nutrição à produção diz respeito ao próprio manejo nutricional, onde há mudanças bruscas de alimentação, seja por composição da dieta ou no modo de fornecimento desses alimentos, pode ocasionar a difusão hormonal e metabólica, que pode refletir negativamente sobre outros aspectos reprodutivos, como a taxa de sobrevivência embrionária, por exemplo. Aspectos reprodutivos geral de caprinos e ovinos. Aqui vamos falar um pouco sobre a estacionalidade reprodutiva. Os ovinos e caprinos eles são considerados animais poliêntricos, estacionais, de dias curtos, tornando-se sexualmente ativos em resposta à diminuição do comprimento do dia que ocorre no final do verão ou início do outono. Nas zonas tropicais e principalmente em regiões próximas ao Equador, como por exemplo no Nordeste e no Norte brasileiro, onde a variação de luminosidade é muito pequena e estas estacionalidades elas podem não ocorrer, permitindo a ciclicidade o ano todo. Como vê nesse gráfico, nessas regiões a estacionalidade de ciclo estral ela pode estar mais relacionada com a disponibilidade e a qualidade de alimentos. A atividade reprodutiva desses animais ela é dividida em estação de anestro, que é no início do inverno ou no início do verão, de transição, que já é no verão, e de acasalamento, como mostra aqui, que já é entre no início do verão ao início do inverno. Como mostra aqui no gráfico, acasalamento na cor verde, vermelha, anestro estacional e transição amarela. A variação anual do fotoperíodo das estações do ano é um efeito sobre a reprodução de caprinos e ovinos. Ciclo estral. Bom, a duração do ciclo estral é em média de 17 dias para a ovelha e 21 dias para a cabra. A sequência de eventos hormonais durante o ciclo estral é similar em ambas as espécies, sendo que as cabras elas apresentam naturalmente uma fase progesterônica mais longa que as ovelhas, de 17 a 13 dias, respectivamente é uma fase folicular semelhante a 4 dias. O estro ele dura de 24 a 36 horas nas ovelhas e de 24 a 48 horas nas cabras, sendo que a raça, a idade, a estação e a presença do macho influencia muito na sua duração. O estro ele pode ser de duração mais curta no início e no final da estação do acasalamento, com a presença do macho, e na primeira estação desse acasalamento de fêmeas mais jovens. Ambas as espécies elas apresentam ovulação espontânea, que pode ser única ou múltipla, que ocorre próximo ao final do estro ou após o seu final, na verdade. Sincronização e indução de estro e ovulação em pequenos ruminantes. Conceitualmente, a sincronização de estro ela pressupõe que vários animais estejam apresentando estro em um período relativamente curto, de 24 a 32 horas. Isso pode ser obtido, por exemplo, encurtando-se a fase lútea por meio de administração de prostaglandina durante a estação de acasalamento natural, utilizando-se progestágenos
ou efeito macho. Já a indução de estro, ela é conceitualmente definida quando o estro ocorre em condições em que normalmente não seria possível a estação de anestro estacionário. Já o uso de programas de luz ou administração exógena de melatonina é capaz de induzir o estro, mas não de forma sincronizada. A indução de estro sincronizado é aquela que é obtida por meio de coquetéis hormonais, que são aplicados nesses animais, que empregam gonadotropina em associação de progestágenos e prostaglandina. Que, como mostra nesse gráfico, nesses casos, há também uma perspectiva de sincronia de ovulação, que pode ser melhorada por meio de associação de outros hormônios, ditos indutores de ovulação, em resumo espermático, do controle do ciclo estral em cabras e ovelhas, como é apresentado na imagem. Os programas de sincronização de estro com prostaglandina, como mostra na imagem A. Na imagem B mostra a indução, de estro com hormônios. Na imagem C, que mostra a luz artificial de 16 horas a luz escura, 8 horas. E na imagem D, o efeito macho, com 60 dias. Nessas imagens a gente pode perceber que a cobertura com inseminação artificial e o tempo mais curto do estro é na imagem B e C. Falando um pouco de inseminação artificial. A inseminação artificial é uma biotécnica da reprodução assistida que consiste em depositar o sêmen do macho selecionado no aparelho reprodutor da fêmea por meio de instrumentos. Entre as biotécnicas da reprodução, a IA é a que proporciona maior amplitude de resultado nos programas de melhoramento genético animal, devido aos poucos machos selecionados produzirem espermatozoides para a inseminação de centenas de fêmeas por ano. Muitos conhecem, né, a IA, ou inseminação artificial, é uma técnica bastante utilizada por grandes produtores e vem sendo aplicada também por pequenos produtores, pois a quantidade de benefício que ela possui vem sendo dos fatores que aumenta cada vez mais a sua utilização, podendo mensurar a quantidade de sêmen a ser utilizado, a quantidade de vacas a serem inseminadas e também fazer um acompanhamento do ciclo de ovulação das vacas, consequentemente podendo ser um melhoramento genético dentro do rebanho sem que ocorra a propagação de doenças por cruzamento de forma natural. Então, né, como é feita essa inseminação artificial? De acordo com o grau de profundidade com que é depositado o sêmen, aumenta-se a eficácia da técnica, permitindo assim a redução do número de espermatozoides na dose inseminante. Geralmente utiliza sêmen fresco, resfriado e com possibilidade de utilizar sêmen congelado de boa qualidade. Por meio, né, de instrumentos específicos também, que devem ser usados de forma correta e higienizada, sendo feito por um médico veterinário especializado que domine as técnicas para saber a profundidade que deve ser depositado o sêmen, fazendo com que a inseminação seja mais eficiente. Então, sendo assim, por que, né, tem sido tão utilizado esse método? Porque acelera o melhoramento genético, facilita a realização de testes de progênie, evita a transmissão de doenças venéreas, viabiliza a obtenção de produtos de reprodutores alojados em outras regiões ou países, ou até mesmo reprodutores que já morreram, né? Além de possibilitar que machos com subfertilidade adquira e produza descendentes. A IA ainda possibilita que o produtor multiplique os genótipos dentro do rebanho, a partir do uso de sêmen de diferentes reprodutores comprovadamente melhoristas, sem aumentar o número de reprodutores no plantel, ou seja, possibilita o acesso a material genético superior por preço compatível. Outra biotécnica utilizada é a múltipla ovulação e transferência de embriões, ou de forma mais resumida, MOT, utilizadas especificamente para o melhoramento genético do rebanho. Aqui na ilustração tem um exemplo de como é feito, né, essa transferência de embriões.
É feita a escolha de um animal desejado, formação e retirada de embriões do útero de uma fêmea doadora e a posterior deposição desses no útero de fêmeas receptoras, com a finalidade de completarem o período gestacional, possibilitando que uma fêmea produza um número de descendentes muito superior ao que seria possível obter fisiologicamente durante sua vida reprodutiva. Apesar dos inúmeros avanços, a alta variabilidade de resposta à superovulação ainda é um entrave para essa biotécnica. Visando driblar esse gargalo, diferentes estratégias têm sido testadas para selecionar fêmeas com melhor potencial de resposta, como a contagem de folículos antrais, pré-seleção com ECG, repetibilidade de resposta, dosagem do hormônio antimuleriano e sincronização da onda folicular. Ajuste de protocolos superovulatórios, modificando a frequência, o número de aplicações e a diminuição da dose total de FSH, têm sido testados. Outra tendência é a substituição de procedimentos cirúrgicos por técnicas menos invasivas, prezando pelo bem-estar animal e também pela simplificação de processos. Essa biotecnologia de múltipla ovulação e transferência de embriões tem contribuído para a multiplicação dos pequenos ruminantes em todo o mundo. O impacto é evidente nos programas de melhoramento genético, zootécnicos e sanitários, bem como no resgate e conservação de raças ameaçadas de extinção. Associando os esforços e resultados de diferentes linhas de pesquisa, a MOT em ovinos tem evoluído e seu uso para pesquisa ou produção animal tem se ampliado. Nessa imagem vemos de forma clara o aumento do número de embriões, ou seja, uma superovulação que terá essa fêmea escolhida, garantindo assim o aumento do potencial genético. E finalizando, a técnica de inseminação usada, o tipo de sêmen e a manipulação dos animais são escolhas feitas para um melhor benefício do rebanho, como melhoramento genético e menos doenças por cruzamento de forma natural. Já na aplicação da MOT, revela ser uma ferramenta muito promissora em programas de melhoramento animal e recuperação de raças em perigo de extinção. E quanto à comercialização de embriões em pequenos ruminantes, irá desenvolver-se à medida que se obtenha resultados mais consistentes.